Segundo livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 1, diz assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Olha só que palavra Deus usa, esse moço para trazer. Se buscarmos ao Senhor, nós vamos achar. E aí vamos achar a fonte de vida, vamos achar repouso, vamos achar paz, alegria, vamos achar o nosso lugar de descanso, vamos achar a bênção e a vitória que precisamos. Agora, se deixarmos ao Senhor, deixamos a salvação, deixamos o livramento, deixamos o socorro, deixamos todo o propósito que Deus tem para a nossa vida. E eu pergunto, você crê que se buscar vai achar? Então eu vou ler mais uma vez o versículo 2, você repete após mim. Vamos lá. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Você crê que ele vai falar conosco? Por gentileza, coloque a Bíblia sobre o teu assento e vamos dar ao Senhor e a sua palavra. A melhor salva de palmas que você já viu. Feche os seus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Meu Deus, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar. O Senhor é a razão de estarmos aqui. Estamos aqui por tua causa, para te adorar, para te cultuar, para te bendizer, meu Deus. Então que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza. Mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. Encontramos ao longo da Escritura diversas vezes, uma ordem clara vinda da parte de Deus para deixar claro e nítido que temos que buscá-lo. Nós encontramos, por exemplo, o profeta Amós dizendo, capítulo 5, versículo 6, buscai o Senhor e vivei. Nós encontramos Isaías dizendo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós encontramos Oséias dizendo, é tempo de buscar ao Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós. Encontramos Sofonias dizendo, buscai ao Senhor vós, todos os mansos da terra. Encontramos Jeremias dizendo, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Encontramos o próprio Deus dizendo a Davi, Davi relata no Salmo 27, versículo 8, quando tu me disseste, busca minha face, o meu coração te disse a ti, a tua face, ó Senhor, eu buscarei. Encontramos o próprio Senhor Jesus dizendo, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Encontramos em Hebreus 11, 6, escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário crer que Ele existe e que Ele é galardoador, recompensador de quem o busca. Digo sempre, Deus não deve nada a ninguém, e quem o busca, encontra. Davi, sem sombra de dúvidas, é um homem que vai entender isso, e ele vai buscar a Deus de todo o coração. Chega o período que ele envelhece, fica velho, Deus vai deixar claro que o sucessor dele seria Salomão, e antes de morrer, Davi chama Salomão, e Davi vai dar uma instrução clara, depois você lê 1 Crônicas 28, 9. Salomão, conhece o Deus de teu pai, e o busque com um coração verdadeiro, porque Deus sonda as intenções dos pensamentos. Se você o buscar, você vai achar. Se você o deixar, ele te deixará para sempre. Salomão, entendendo isso, assim que assume o trono, o rei,
primeiro ato, a primeira ação de Salomão é subir ao monte, é oferecer sacrifícios a Deus. Ele está deixando claro: eu quero o Senhor comigo, para que eu tenha êxito no meu reino. E é quando ele oferece 1000 bois em sacrifício ao Senhor, e o Senhor aparece a ele naquela noite e diz: peça o que você quiser que eu vou te dar. E ele diz: eu quero sabedoria. Sou jovem, eu quero sabedoria para governar o teu povo. E o Senhor se agrada desse pedido. Ele vai dizer: porque você não me pediu ouro, você não me pediu prata, você não pediu fama, você não pediu a cabeça dos inimigos, eu vou te dar sabedoria. E além da sabedoria, eu vou te dar largueza de coração, eu vou te dar também ouro, eu vou te dar também prata, eu vou te dar também fama. Olha que coisa tremenda. E é com Salomão que o território que Deus entregou a Abraão vai ser de fato governado pela descendência de Abraão. Não sei se na sua Bíblia tem um mapa bíblico no final, a maioria das Bíblias tem, na tradução Almeida, para você ter uma noção. Suponha mais ou menos, você conhece bem Carapicuíba, você já andou bastante aqui, conhece a cidade, suponha que Saul governou Carapicuíba. Aí vem Davi. Davi vai governar Osasco, Carapicuíba, Jandira, Barueri, Cotia. Cresceu bastante, não? Aumentou o reino. Estou lhe falando aqui de municípios vizinhos para trazer para o nosso contexto. Só que Salomão vai governar Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira, Itapevi, Cotia, Vargem Grande, Araçariguama, Ibiúna. Deu para ter uma noção mais ou menos de tamanho de governo, tamanho de território. Ele prospera muito, ele coloca Deus em primeiro lugar, ele ama Deus de todo o coração. Só que chega um momento que ele cai na besteira de ter 1000 mulheres. Mulheres essas de outros povos. Mulheres essas que não creem no Deus que ele crê, e ele vai perverter o seu coração e cair na tentação da idolatria, e vai se dobrar diante desses deuses. Deus fica irado, Deus vai dizer: olha, eu vou rasgar o reino, você não vai governar mais esse reino inteiro, eu vou dividi-lo, só não vou fazer isso com você vivo por causa do teu pai, porque eu amo teu pai. Que moral Davi tinha com Deus, né? Diga para a pessoa que está do teu lado: você tem moral com Deus? A sua moral diante de Deus gera bênção para a sua descendência, ou você está sem moral nenhuma? Davi buscava Deus de todo o coração. Muito bem, dizem que Salomão se arrepende porque ele escreve o livro de Eclesiastes no final da vida, né? E ele conclui Eclesiastes dizendo: de tudo se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, que Deus trará juízo de todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam más. Salomão morre, Deus divide o reino. 10 tribos ficam com Roboão e 2, Judá e Benjamim, com o filho de Salomão, que é o Roboão. O Roboão vai ser um tolo. E esse tolo, filho de Salomão, quando vem para ele uma demanda, ele se aconselha com os anciãos, e os anciãos vão dizer: olha, o povo está pleiteando redução de impostos, reduza, alivia, porque se você fizer isso, o povo vai te amar. Mas ele não ouve só o conselho dos sábios, dos idosos, dos anciãos, ele vai também se aconselhar com a juventude, a turma da idade dele. E a turma da idade dele vai dizer: que nada, rapaz, arranca o couro desse povo, cobra tudo. E você acha que ele deu ouvidos para quem? Para a garotada da idade dele. E ele vai dizer: vocês acharam que meu pai cobrava imposto? O meu pai não é o dedo mindinho da minha mão, vocês vão ver o que eu vou fazer. E foi um péssimo rei. O filho dele, Abias, vai ser um péssimo rei. Aí vem o neto dele, o rei Asa. Vai ser bisneto de Salomão. Esse Asa compreende que ele tem que buscar a Deus. Ele tem que colocar o Senhor em primeiro lugar. E ele começa a buscar. Vá comigo no capítulo 14, no versículo de número 2. Diz assim: e Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques, e mandou que Judá buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Nesse tempo ele tem os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o livro de Josué, e pouco do Antigo Testamento. Tem então, pouca coisa. Mas a lei de Moisés, certamente ele vai dizer, vai ler e vai entender. Está escrito em Deuteronômio 6, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto.
Ele compreende o que está aqui está errado, tem que acabar com esse modo de idolatria. Olha o que a palavra está dizendo: tira essas imagens, corta essas árvores, esses bosques aí, nós temos que servir somente a Deus. Ele vai certamente ler o que diz Deuteronômio 4:29, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. A palavra de Deus nos confronta. Como assim, pastor? Confrontar é mostrar a realidade da vontade de Deus, para que vejamos se a realidade da vontade de Deus, a nossa está alinhada, porque se a nossa vida não está alinhada com a vontade de Deus, alguém precisa mudar, e não é Deus, porque Ele não muda. Diga para a pessoa que está ao teu lado: é você. Se a sua vida não está alinhada com a vontade de Deus, você precisa mudar. Você precisa, só que é necessário primeiro entender isso. É necessário primeiro abrir o coração, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que ilumina o nosso entendimento para que entendamos: nisso eu estou errado, eu preciso mudar. Nisso eu estou errado, eu preciso mudar. Nisso eu estou errado, eu preciso mudar. Eu preciso acertar, eu preciso melhorar. Então ele olha a vida, ele olha as circunstâncias, ele vê a palavra e ele deixa claro: vamos fazer conforme a palavra. Vamos estabelecer como fundamento a palavra. Vamos fazer conforme a vontade de Deus. Versículo 5. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto dele. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera... O que está escrito aí, minha gente? Se você buscar a Deus, o Senhor vai te dar repouso, viu? Se você buscar a Deus, você vai encontrar descanso, refrigério. Nessa época aqui, era guerra todo ano. Todo ano tinha guerra. Se você ler o 2 Samuel 11, vai dizer assim: era tempo dos reis irem para a guerra. Todo ano, primavera, era guerra. Uma hora contra Filisteu, outra hora contra Amonita, outra hora contra Moabita, outra hora contra Egito, outra hora contra Etíope. Era guerra todo ano. A turma aqui morria cedo. Morreu jovem, porque era guerra em cima de guerra, era batalha em cima de batalha. Mas quando ele busca o Senhor deu paz. Diga para a pessoa que está até lá: Deus tem paz para você, viu? Quantas guerras você tem travado, quantas batalhas você tem vivido, quão desgastado você tem estado, as lutas têm sido muitas, mas se você buscar, Ele tem a paz que excede a todo entendimento. Se você o buscar, o Senhor tem refrigério para a tua alma. E quando nós buscamos a Deus, Deus nos dá sabedoria. Quando nós buscamos a Deus, Deus nos dá prudência, porque a sabedoria habita com a prudência, como nos diz Provérbios 7. Quando nós buscamos a Deus, o Espírito Santo nos dá discernimento para entendermos as coisas, para discernirmos as circunstâncias da nossa vida. O versículo 7 vai dizer o seguinte: disse, pois, a Judá, o rei Asa vai falar com todo o povo: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo, e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. O Espírito Santo dá a ele discernimento. O Espírito Santo dá a ele sabedoria e prudência para que ele compreendesse: estamos em tempos de paz, e essa paz não é fruto do acaso, essa paz é fruto de nós buscarmos ao Senhor. Esse tempo de bonança, esse tempo de tranquilidade é fruto de buscarmos a Deus, mas vamos nos preparar, para que quando a guerra vier, já estejamos preparados. Diga para a pessoa que está atrás: seja prudente, as batalhas da vida sempre vão vir, você que tem que estar preparado. O que ele faz? Manda construir muros em volta das cidades, manda construir torres, manda construir portas, manda colocar ferrolhos, enquanto tem paz, porque ele sabe que um dia a batalha vai vir. Ô querido, a batalha vai vir, as lutas da vida virão. Jesus deixou claro: no mundo tereis aflições. Nós temos que estar preparados. Alguém aqui já foi em alguma academia alguma vez na vida? Já puxou peso, levantou peso alguma vez? Ô, pastor, nunca fui, nem sei o que é, mas vou lhe dar uma ideia, não é? Para você entender, você que não foi. Quem já foi sabe. Imagina que você vai hoje na academia, você começa lá pegando um pezinho de 1 quilo. Aí você pega lá e está levantando aqui, ó, pezinho de 1 quilo. Tá bom. Aí você mantém constância. Vai lá 2, 3, 4 vezes por semana, tal. Na outra semana, já dá para levantar 2. 1 quilo deixou de ser 1 quilo? Diga para a pessoa que está do teu lado: a pessoa fica mais forte.
E aí, se mantiver a constância, dali a pouco está em 3 quilos, 5 quilos, 10 quilos, 15 quilos, dali a pouco está que nem um Schwarzenegger, 100, 150. O peso não deixou de ser peso. Diga para a pessoa que está ao teu lado, é que ficou mais forte. Olha para mim, Deus não diminui as lutas, querido. Deus quer te fortalecer. Deus quer aumentar a tua força para você aguentar mais o tranco. Deus quer fazer uma fortaleza aqui dentro, para na hora que o inimigo se levantar, para na hora que as lutas vierem, você está firme, você está forte e vencer todas as batalhas, porque Ele está contigo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora tem gente que acha que as lutas não vão vir, que as aflições não vão vir. Vão. Seja prudente e se prepare. O Senhor Jesus ensina, orienta os discípulos dizendo, Mateus 10,16, portanto, vos envio como ovelhas em meio a lobos, portanto, sejam simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Seja prudente, se prepare, porque as lutas virão. E se você estiver fortalecido, você não vai ser prostrado, você não vai cair na fé, pelo contrário, você vai olhar para o problema e dizer, meu Deus está comigo, vai ser mais um testemunho que eu vou contar, eu não vou recuar, eu não vou desistir. Muito bem, ele busca a Deus, ele tem um exército de 580 mil homens, aí o inimigo vem, porque o inimigo não quer ver ninguém tendo paz, o inimigo não aguenta ver ninguém tranquilo. Toda vez que ele vê alguém, ele vê porque o papel dele é matar, roubar, e não aguenta ver ninguém em paz. E ele vai se levantar para fazer a tarefa dele. No Antigo Testamento usava um povo, usava alguém. Era o etíope, era o filisteu, era o amonita, era o gigante Golias. No Novo Testamento é que a palavra revela de maneira clara que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa batalha é espiritual. Aqui então no versículo 9 vai dizer, e Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Marés. Ele tem 580 mil, o rei Asa. Esse Zerá vem contra ele com 1 milhão. Só olhando em números, quem você acha que ganha a guerra? Não tem praticamente o dobro do outro. Só que o rei Asa servia a um Deus vivo. Diga para a pessoa que está ao teu lado, o Senhor é com você. Ainda que o inimigo pareça grande, ainda que o inimigo pareça forte, ainda que esse problema pareça não ter jeito, maior é o Senhor que está com você para lhe dar vitória. Agora, se você não buscar, quem vai buscar? Se você não se dedicar, quem vai se dedicar? Continuando a leitura no versículo 10. Então Asa saiu contra ele e ordenou a batalha no vale de Zefatá, junto a Marés. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse, Senhor, nada para te ajudar, quero o poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. Ele clamou e Deus ajudou, ele clamou e Deus estendeu o braço. E se você buscar, você vai encontrar força, você vai encontrar vida, você vai encontrar renovo, você vai encontrar refrigério, você vai encontrar a vitória que você precisa. Mas tem que clamar e buscar. Os etíopes batem em retirada, ele vence a batalha, ele recolhe um grande despojo. Quando ele está voltando, é que o Senhor vai usar, o Espírito Santo vem sobre o Azarias, que lemos no início da mensagem, capítulo 15, versículo 2, e o Azarias vai dizer para ele e para todo o povo, o Senhor está convosco enquanto você está com ele. Se você buscar, você acha. Se você deixar, ele te deixa. Logo, temos que compreender que temos que permanecer buscando a Deus, permanecer confiando em Deus, permanecer clamando ao Senhor, perseverar em buscar a Deus. Eu vou fazer uma conta simples e rápida, acompanhe comigo o raciocínio. Um dia tem 24 horas, uma semana tem 7 dias. Multiplicando 7 por 24, 7 vezes 24, né? Dá 168 horas. Uma semana tem 168 horas. Supondo que você durma o que o médico recomenda, 8 horas por noite, tira-se aí 1/3, 56 horas. Sobram 112.
Supondo que você trabalhe 8 horas, que é a média, tira mais 56, restam 56 por semana. Supondo que você venha ao templo 3 vezes por semana, nós temos cultos quartas, sextas e domingos, duração média de 2 horas, né? Domingo de manhã, que é um pouquinho mais, às vezes Santa Ceia passa um pouquinho mais, mas duração média de 2 horas. Se você vier 3 vezes por semana, 2 horas, você vai passar 6 horas aqui. 6 horas. Se vier 3 vezes por semana. Tem gente que não vem 3, vem 1, vem 2. Restam 50 horas. Pense você consigo mesmo. Dessas 50 horas que você tem por semana, quanto tempo você gasta com Deus? Na sua casa ou no seu trabalho? Quanto tempo você gasta estudando essa palavra? Ou só estuda na hora do culto? Quanto tempo você gasta orando? Ou só ora na hora que está aqui? Quanto tempo você dedica o seu devocional pessoal louvando e adorando a Deus? Aí depois não sabe, porque não encontra. A busca tem que ser intensa. A dedicação tem que ser intensa. Quanto mais você buscar, será derramada sobre a sua vida uma porção maior de graça. Será derramada sobre a sua vida uma porção maior de unção, de comunhão com Deus, intimidade com Ele. E quanto mais você buscar, mais sabedoria Ele dará. Quanto mais você buscar, mais discernimento Ele dará. Quanto mais você buscar, mais parecido com Ele você se tornará. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se a busca for intensa, o coração permanece na presença de Deus. Quando ele ouve essas palavras, ele continua dando andamento naquilo que estava sendo feito. Versículo 8, segundo Crônicas 15. Agora tem gente que não busca a Deus e não sabe porque as coisas não mudam. Querido, as bênçãos são consequência do relacionamento com Deus. De ser confrontado pela palavra e mudar. Ele ouve e ele faz. Versículo 8. Ouvindo, pois, estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá, as imagens de escultura, e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, estava diante do porto do Senhor. Ele se esforçou para continuar abolindo a idolatria, para continuar tirando as imagens. Diga para a pessoa que está ao lado, se esforce, aperfeiçoe a santificação, busque mais a Deus, Ele vai te lapidar mais. Agora, sabe qual é o problema de muita gente? Ouve a direção, mas não faz. Ouve, entrega a vida para Jesus, mas nunca entrega. Ouve, batiza nas águas, mas nunca faz. Ouve, você tem que ter comunhão com Deus, mas não tem. Ouve, se santifique, mas não santifica. Ouve, seja dizimista, seja ofertante, mas não é. Ele ouviu e fez. Ser só ouvinte não muda nada. Diga para a pessoa que está ao teu lado, o que muda é a prática. É a prática, é viver a palavra. Ele está praticando, ele está fazendo. Ele está deixando Deus guiar, ele está deixando o Espírito Santo conduzir. E aí vai vir gente de tudo que é lugar. Porque a turma, final do versículo 9, porque de Israel vinham com ele em grande número, vendo que o Senhor Deus era com ele. Querido, as pessoas têm que ver que Deus é com você. Quando você busca, Ele vai te lapidando, Ele vai transformando o seu linguajar, Ele vai transformando o seu coração. Seu coração vai ficando perdoador, misericordioso, amoroso. E aí a diferença se torna notória. Você não precisa abrir a boca para dizer, eu sou de Jesus, eu sou isso, eu sou aquilo. A diferença será notória. E as pessoas têm que ver a diferença em você, seja na tua casa, no teu trabalho, onde você estiver. O faraó olha para o José e diz, nele há o Espírito de Deus. Acharíamos um homem como esse em que haja o Espírito de Deus? Os invejosos, caluniadores de Daniel vão dizer, nele há um Espírito excelente. O que dizem a teu respeito? Pastor, estou nem aí, quero nem saber. Querido, o servo de Deus tem que ter bom testemunho até de quem está de fora. Mas tem que começar dentro de casa. Tem que começar dentro de casa. Ser crente na igreja é moleza, difícil ser crente dentro de casa. Dizer a palavra diz na igreja é uma moleza. Todo mundo conhece a palavra, o difícil é viver ela dentro de casa, aplicar ela em casa, no trabalho. A turma via que Deus era com ele. Se ajunta então uma multidão. Essa multidão, versículo de número 11, e no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois, 6.000 ovelhas. Versículo 12, e entraram no concerto, uma aliança, de buscarem o Senhor, Deus e seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse.
desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher, e juraram ao Senhor em alta voz com júbilo, com trombetas e com buzinas, e todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e porque com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. Eles colocaram no coração, a nossa prioridade é buscar ao Senhor, a nossa prioridade é a vontade de Deus. Querido, não foque no lugar errado. Sabe qual é o nosso problema? Coloca o foco no lugar errado. Muita gente coloca o foco no problema, na doença, na dívida, no problema que o familiar está enfrentando. O foco é buscar ao Senhor. Não foque no problema, senão ele cresce, ele se agiganta, O foco tem que ser buscar a Deus. Diga para a pessoa que está ao teu lado, busca mais. Busca de todo o coração que você vai encontrar. A mudança foi tão intensa que ele chega ao ponto, olha aqui para mim, ele destitui a mãe dele. Ele tira a mãe dele do cargo de rainha. Leia comigo o versículo seguinte, versículo 16. E também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Zerá, um horrível ídolo. E Asa destruiu seu horrível ídolo, e o despedaçou, e o queimou junto ao ribeiro Cedron. A própria mãe dele, ela é idólatra. E ele chega para a mãe, a senhora não vai ser mais rainha não. Mas eu creio aqui. Não, sua crença não é bíblica, eu creio no Deus de Israel, e nós vamos servir ao Deus de Israel, a senhora não tem mais o cargo de rainha. Para quem não sabe, a Azerá, na crença dos cananeus, era a mãe do Baal. E o nome Baal quer dizer Senhor. Tem alguma semelhança com certa padroeira do nosso país? Que na crença de quem nela acredita é a mãe de Jesus, a Aparecida? Pense você, isso já vem de milênios atrás. Asa deixa claro, isso aqui não, nós vamos servir somente ao Senhor. E ele acha, e ele busca. O texto vai dizer que ele tira os altos, que o coração dele vai ser perfeito diante do Senhor, porque ele busca com intensidade. A palavra o confronta e ele muda, e ele pratica. Nós vivemos em dias, minha gente, que tem gente que ouve falar, se arrependa do pecado. Tá bom, legal, joia. Quando é uma pregação de bênção, glória, Deus está falando comigo. Quando é uma de correção, vixe, acho que hoje o pastor não orou não, hein? Acho que ele hoje não está muito ungido, não. Não, eu vou na outra igreja é só bênção. Lá só tem vitória, lá não tem correção. Lá não fala nada de inferno, lá não fala nada, de lago de fogo, lá não fala nada de juízo, lá é só vitória. Não, querido, busca a Deus de todo o coração, aplane os teus caminhos diante do Altíssimo, se dedica a Ele, porque se você se dedica a Ele, Ele cura as enfermidades, Ele liberta dos vícios, Ele salva os familiares, Ele abre porta de emprego. Se você buscar, você vai achar a fonte da vida, e você vai receber dEle todas as demais coisas que você precisa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele é galardoador de quem o busca. Só que é buscar e continuar buscando. E entender que enquanto estivermos nessa terra, temos que combater o bom combate até acabar a carreira. Ele começa bem. Até aqui, ele está indo muito bem. Deus vai dar anos e anos de paz. O tempo passa. Chega lá no 36º ano do seu reinado. 36 anos que ele é rei. Uma nova batalha vai se levantar. Agora é o rei de Israel, Baasa, que vem contra ele, que vai fazer a cidade de Ramá para impedir as pessoas de chegarem a Israel, a Judá. E ao invés dele confiar em Deus, sabe o que ele faz? Ele contrata o rei da Síria. Ele pega o ouro e a prata do templo do Senhor e ele manda entregar ao rei da Síria e dizer: pare a obra que você está ajudando ele, você tem uma aliança comigo. Deixe ele, lute contra ele, destrua ele, lute contra ele, me ajude. Ao invés de clamar a Deus e de buscar a Deus, o texto não diz aqui o porquê, qual foi o motivo que o coração dele se perdeu. Mas ao longo da Escritura, embora não diga específico em decorrência dele, no caso dele, nós temos vários outros exemplos de gente que se perdeu, de gente que no decorrer do caminho se ensoberbeceu. Nós encontramos um rei Uzias, que está escrito: enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Deus engrandeceu o nome de Uzias, Deus o enriqueceu, ele teve um exército imenso. Só que chegou um tempo que o coração dele se ensoberbeceu. Diga para a pessoa que está ao teu lado: mantenha um coração humilde,
manter um coração ensinável, manter o coração em Jesus Cristo, porque senão o coração vai se perder e a pessoa se perde. O rei Uzias, certa feita, entra no templo levando incenso, mas ele não faz isso para agradar a Deus, ele não faz isso com verdade e sinceridade, como Davi. Davi, ele usa o colete sacerdotal, mas usa com temor para buscar a Deus, para buscar a resposta de oração, ele quer falar com Deus. Uzias é por soberba. Uzias é para dizer, quem manda aqui sou eu, e quem podia apresentar o incenso eram os sacerdotes. E aí, na hora, sai uma lepra na testa do Uzias, e ele vai morrer na casa de campo. O rei Asa deixa de buscar. Em algum momento aqui, o coração dele pensou, já está bom, não precisa mais buscar a Deus. Ele não busca. Deus levanta um profeta para alertar o que ele está fazendo. Capítulo 16, 2 Crônicas 16, versículo 7. Naquele mesmo tempo, veio Anani, o vidente, o profeta, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe, por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavalos? Confiando tu, porém, no Senhor, ele entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Deus está usando o profeta para alertá-lo. Você já viu aquele ditado que diz, quem avisa... Quando ele ouve isso, ele fica nervoso. Quando ele ouve isso, ele fica irritado. O coração dele já não é mais o mesmo. Quando ele ouve isso, diz o versículo seguinte, que ele se indignou, mandou prender o Anani no tronco. O texto vai dizer em seguida que ele oprime o povo, ele subjuga o povo. O coração dele já não é mais o mesmo. E como consequência, o versículo 12. E caiu Asa doente de seus pés, no 39º de seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade. E contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes os... pastor, é pecado buscar o médico? É não, querido. É não, busque. Só não deixe de confiar em Deus. Tem muita coisa que a medicina resolve. Vou lhe dar um exemplo. Esses tempos atrás, eu estava em casa... minha esposa e os filhos comendo pipoca, assistindo um filme, e eu fui lá, mordi um milho de pipoca, quebrei um dente. Quebrou um dente aqui embaixo. E até aí tudo bem, vamos embora, né? Continuou, o tempo foi passando, conforme o tempo passou, o dente começou a doer. Falei, tenho que ir num dentista. Aí eu fui no dentista. Aí ela examinou, fez o raio-x, você tem que fazer o canal. E eu fiz o bendito do canal. Resolveu o meu problema. Muito bem. Um belo dia, chega uma senhora aqui. Pastor, ora por mim. Eu falei, oro, irmã. O que houve? Pastor, estou com uma dor de dente. Eu preciso ir no dentista, mas eu não quero ir. Eu não quero ver esse negócio, não. Eu falei, irmã, nós vamos orar, mas só para a senhora saber, Deus, ele é Deus do impossível. Deus realiza o sobrenatural. Mas tem coisas que é possível para nós resolvermos. Eu contei para ela o meu caso. Ela, não, pastor, mas eu não quero ir, não. De jeito nenhum. E não foi. Querido, se você não fizer o possível, como é que Deus vai fazer o impossível na sua vida? Se você não buscar a Deus, como é que Deus vai fazer o sobrenatural? Faça o tratamento, faça o exame, mas acima do homem, confie no Deus Todo-Poderoso. Já chegou gente aqui, deixa eu te contar agora um outro exemplo. Esses tempos chega um moço aí, 20 anos de idade, câncer espalhado no corpo inteiro, já caroço saindo aqui, caroço na axila, caroço no corpo inteiro, fez os exames, 20% de chance de vida. Já estava metástase, já tinha espalhado no corpo inteiro. Mas veio para buscar a Deus. Veio o pai, veio a mãe, fizeram uma campanha de oração. Na semana seguinte, ele já estava fazendo quimioterapia, 20 anos de idade. Na semana seguinte, volta, oramos, clamamos. Semana seguinte, ele volta ao médico. O médico pede os exames e não olha ele, examina ele, olha os exames e não compreende. E os caroços sumiram. E as plaquetas que estavam lá embaixo, a imunidade aumentou de 90 mil para 400 mil. E aí o médico diz, ô dona Célia, que é o nome da mãe do menino, eu não
Não sei entender, não estou entendendo por que semana passada estava assim, agora está assim. E a mãe chorando, sabe o que ela disse? O senhor não sabe, doutor, mas eu sei. É porque nós começamos a buscar a Deus. Oh, querido, creia no Senhor, busque a Ele, porque Ele vai te ajudar. Tem que fazer o tratamento? Faz. Tem que tomar um remédio? Tome. Mas confie no Senhor. Só que note aqui um detalhe. A doença vem em qual parte do corpo dele? Os pés. Os pés. O Evangelho vai dizer, por exemplo, o livro de Isaías, conformosos os pés daqueles que anunciam as coisas boas. No texto da armadura de Deus, lá em Efésios 6, vai dizer, tendo os pés calçados com as sandálias do Evangelho. O que quer dizer isso na prática? Os pés, não é, são uma parte do corpo, todo o nosso corpo é funcional, mas para andar nós precisamos... Os pés é que conduz no caminho, por mais que os olhos vejam, tal, quem leva são os pés. Pergunte para a pessoa que está ao teu lado, onde teus pés têm te levado? É o Evangelho que está dirigindo os teus passos? Ou é a tua vontade que dirige os teus passos? Quem é que dirige a tua vida? Deixa Jesus dirigir, porque o negócio vai dar certo. Deixa Jesus dirigir, porque Ele é o caminho da vida. Deixa Jesus dirigir, porque Ele vai te levar por veredas de justiça. Deixa Jesus dirigir os teus passos, porque no caminho dele você não vai errar. É o caminho de vida eterna. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A doença dos pés vem. Ele não busca o Senhor, ele não clama a Deus, o coração endureceu. E querido, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de se fortalecer, é tempo de buscar, porque quando buscamos, encontramos. Aí Ele perdoa os pecados, aí Ele sara as enfermidades, aí Ele realiza milagres sobrenaturais. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga para a pessoa que está do lado, é tempo de buscar, é tempo de buscar. Embora a palavra não diga, não diga se ele foi salvo ou não, em seguida ele morre. Se você ler aqui, o texto diz no versículo 13, Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 40 do seu reinado. Não diz se ele se arrependeu, mas foi uma coisa seguida da outra. Pastor, ele pode ter se arrependido? Muito provavelmente, mas não está escrito. Não é? Agora eu e você temos um alerta. O Senhor está conosco enquanto o buscamos. Se o deixarmos, Ele nos deixará. Segundo Crônicas 7, versículo 14, leia aí comigo, está escrito, vamos ler aqui. Segundo Crônicas 7, deixa eu ler a partir do versículo 12, que vai dizer assim, versículo 14, aliás, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh, querido, Deus quer ver o povo dele buscando, mas buscando de todo o coração. E se você buscar, você vai encontrar. E se você buscar, você vai encontrar vida, vai encontrar paz, vai encontrar refrigério e vai encontrar bênção e vitória que você nem imagina. Para terminar, nos diz o livro dos Salmos, vai lá comigo. No Salmo de número 37, o salmista vai dizer, no versículo 4, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu. Só busca quem tem prazer no Senhor. Porque tem gente que busca na hora de uma angústia, de uma aflição, mas recebe a bênção e muitos vão igual os 10 leprosos. Os 10 foram até Jesus, o Senhor pode nos curar. E aí o Senhor disse, tá bom, vamos mostrar seus sacerdotes. No meio do caminho os 10 são curados. Você lembra quantos voltaram para agradecer? E este um, além de receber a cura, recebeu a salvação. Olha que coisa tremenda. Quando buscamos a Deus de todo o coração e permanecemos buscando, Deus realiza maravilhas. Ele tem um propósito glorioso para realizar na tua vida. E eu pergunto, você crê e tem disposição para o buscar e buscar intensamente? Pastor, eu creio. Se coloque então de pé, nós vamos orar, nós vamos falar com Ele. Se o seu prazer for a presença do Senhor e você buscar, se prepare, Ele vai te curar de toda enfermidade. Se o teu prazer for buscar o Senhor e você assim o fizer, se prepare, Ele restaura o teu casamento, Ele prospera, Ele realiza maravilhas. Agora tem que buscar de todo o coração. Vivemos em dias de muita gente que cai no engano da religiosidade. Vivemos em dias de gente que vem ao culto tomar um Rivotril espiritual. Como assim, pastor? Pessoa pronta. Ela pensa, não, eu vou na igreja,
que o ambiente lá é leve, aí os louvores são legais, aquela palavra tranquila, traz uma paz no coração, aí vem, toma o Rivotril espiritual, volta para casa, pronto, tudo de novo. Jesus está às portas. É tempo de nos prepararmos. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de se revestir do Espírito Santo. É tempo de manter o coração aquecido pelo fogo do Espírito. Se você não manter, o diabo está trabalhando para esfriar. O mundo está trabalhando, os problemas... Você não tem reparado? Você não tem reparado como os dias passam rápido? Como as horas passam rápido? Acorda cedo, dorme pouco, dali a pouco é meio-dia, dali a pouco já escureceu, e é uma rotina massacrante, uma rotina exaustiva, e aí, se não prestar atenção, se distrai, não ora, não busca, e aí vai enfraquecendo, e aí vai esmorecendo, e aí vai perdendo a fé. Querido, se prepare, Deus tem bênção para você nessa terra, mas acima disso Ele tem uma eternidade inteira. Busque a Ele enquanto se pode achar, é tempo de buscar, porque Ele é galardoador de quem busca. E eu pergunto, você tem fé para buscar? Você tem desejo de buscar? Você vai encontrar.